Graça e paz, amados, que bom ter você conosco mais uma vez, prestigiando o nosso canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que a bênção do Senhor continue não só sobre os da sua casa, mas a todos os seus entes queridos, tá bom? Gente, nós temos uma lição hoje, que na verdade será dada no próximo domingo. Nós gravamos sempre uma semana antes, porque as pessoas que se interessarem possam ir meditando, possam ir lendo as referências bíblicas, porque creio que todos os alunos sabem, mas nós temos aqui na revista a leitura diária, não é? Cada dia da semana tem a sua leitura diária, que é concernente ao texto e ao contexto da lição, para que o aluno ele vá se familiarizando com o texto, vá se contextualizando com o texto. Então é muito importante a leitura bíblica, essa chamada leitura diária. Nós temos o texto áureo, a verdade prática e ainda também a leitura bíblica em classe, que daqui a pouco eu vou deixar aqui no rodapé qual vai ser a leitura base, não é, para o tema desta lição, cujo título é Ídolos na Família. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito em nosso canal, comentado as lições, os vídeos, e também aqueles que têm dado aquela curtida, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e eu conto com essa bênção da sua parte. Vamos então direto ao assunto, sem rodeios, porque é uma lição muito importante nos tempos modernos e muitas pessoas acham que ídolo é apenas imagens de escultura, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus, nós vamos ver aqui, todo o tempo que nós dedicamos para outra coisa, que sobrepuja em muito o tempo que se dedica a Deus, também é considerado biblicamente como idolatria. O texto áureo, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E a verdade prática diz: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Muitas vezes até de forma involuntária, não é? Mas a pessoa já está se tornando um idólatra quando coloca qualquer coisa acima de Deus ou no lugar de Deus. Ou o lugar que deveria ser ocupado por Deus é ocupado o tempo, a sua dedicação, a sua inclinação. Tudo isso é direcionado para alguma coisa que não seja priorizar a Deus. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo de número 31, versículos 17 a 19, e depois versículos 33 ao 35, e também em Juízes, capítulo de número 17, versículos 1, 3 e de 3 a 5. Vamos fazer a introdução então, conforme está na revista. Ela está dizendo o seguinte: temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus dos seus pais e que ele era poderoso, invisível. Ele quem? Deus. Deus era poderoso, invisível e não precisava de ídolos à sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição, veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Meus amados, quando a Bíblia fala em consequência, nós precisamos parar para pensar muito, porque essa é uma palavra forte, consequência. O que é uma consequência? A grosso modo, é o resultado de qualquer coisa que nós tenhamos feito. Consequência é a colheita de um plantio que nós fizemos.
Muitas vezes, quando estamos plantando, quando estamos fazendo qualquer coisa, não é, que nós entendamos que não seja da vontade de Deus, nós não paramos para pensar nas consequências, que há consequência, que ela pode vir logo ou ela pode demorar. E às vezes entre o plantio e a colheita, nesse espaço de tempo, a pessoa vai se dando bem. A pessoa ela vai usufruindo até de uma boa vida, de tranquilidade, de uma certa segurança. Mas quando a colheita vem, toda aquela segurança, aquele período de bonança, entre aspas, não paga o resultado de uma colheita em que vai levar a tristeza, a consequências que perdurarão por toda a vida. Há consequências, amados, que nós até conseguimos nos livrar dos efeitos dela, mas há outras que vai nos trazer sofrimento para o resto da vida, porque a gente não vai conseguir apagar as consequências de um pensamento que se concretizou e de uma ação errada. Vamos para o primeiro tópico, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. E o primeiro subtópico, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Esta função dos ressentimentos que existiam entre ele, Jacó, e seu sogro, e não vendo a possibilidade de liberação para viver a sua própria vida, ou seja, Jacó estava praticamente como escravo de Labão, que era o seu sogro, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para a proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha direito à herança. Olha bem, quem possuísse esses deuses aí tinha direito à herança. Aí nós vamos entender o que é que Raquel fez mais à frente, né? Nós vamos entender. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Ao chegar ao acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se sentou sobre eles. Ora, Labão ele conhecia os seus deuses. Todos os dias, imagino eu, e mais de uma vez por dia, ele ia de frente lá ao seu altar de adoração, e ele ia procurar lá os seus terafins, e ele, olhando para eles, invocava-lhes misericórdia, fazia pedidos, apresentava a sua família, e quando uma certa vez, imagino eu, não está na Bíblia, mas nós entendemos pelo contexto, ele foi ao seu altar, ele percebeu que estava faltando ali algum dos seus deuses. Então ele vai procurar os seus deuses, ele começa a questionar lá no seu ambiente, e ele vai até Raquel questionar. Mas, como diz o subtópico 3, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Por quê? Porque ela queria também ser agraciada com a herança do seu pai. E ela imaginava que, não tendo aqueles deuses, porque Jacó servia ao Deus verdadeiro, seu esposo servia ao Deus verdadeiro, e ela até então não se mostrava muito crente no Deus verdadeiro, de que ele poderia abençoá-la, de que ele poderia ser dela o seu tudo, o seu ajudador. Vamos lá, Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para o seu pai não encontrar os ídolos ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso os enganou. A filha de quem? De Labão. E Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro. Apesar de um nome especial
cujo significado é: quem é como o Senhor nosso Deus? E aqui nós estamos falando agora de um outro contexto, separado no espaço e no tempo. Agora, como eu coloquei o título aí, santuários de deuses na casa de Mica, já num outro lugar, num outro tempo, mas também o mesmo comportamento de idolatria, idólatra. E o significado de Mica é: quem é como o Senhor nosso Deus? Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Não honrava a Deus. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe vivia como ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava numa apostasia total. O que é sincretismo religioso? É a mistura. É você colocar num caldeirão várias doutrinas, várias religiões, vários pensamentos, várias correntes religiosas, não é? E doutrinárias, e trazer tudo isso para si, não é? Usufruir um pouquinho de cada Deus, com D minúsculo. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro das próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam com os objetivos de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Segundo subtópico do tópico 2, Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara, ela lançou maldições sobre o ladrão. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e deu ao ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Então, gente, vocês estão vendo aí a decadência moral daquela família. E no terceiro tópico, nós vamos ver então o afundamento, daquela família. Olha lá, Mica tinha uma casa de deuses. É o terceiro tópico, ou o terceiro subtópico do tópico 2. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviara da fidelidade a Deus, servia aos falsos deuses representados por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Agora, gente, eu digo, Deus aceita a mistura? Deus aceita que se sirva a Ele e se sirva a outro Deus? É claro que não. O nosso Deus exige de nós que nós o sirvamos unicamente como o único Deus verdadeiro e soberano. Continuando o texto. Por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Então veja aqui que o próprio pai agora influencia o seu filho a ser idólatra. O próprio pai estava contribuindo para que o seu filho permanecesse e vivesse numa vida de idolatria. Vamos continuar? Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejasse invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar a Deus, o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Então aqui agora vem a parte central e principal
deste tema de hoje, que é a idolatria dentro dos lares. Começa assim a fala do comentarista. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Gente, eu vou citar alguma coisa aqui daqui a pouco, e nós precisamos ficar muito ligeiros para que isso não esteja dentro das nossas casas. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandoná-los. Olha só, já em o Novo Testamento, João ele teve que escrever lá em 1 João capítulo 5, versículo 21, que é o registro bíblico: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pessoas que agora estavam professando a fé cristã, mas é como se estivesse dó de jogar fora aqueles ídolos de outrora, quando eles ainda não serviam a Deus e não se declararam cristãos. Você sabia que tem gente, me veio à memória agora, que eles passaram um tempo de idolatria no mundo, não é? Por exemplo, lá do carnaval, eu tenho amigos até hoje, que é do meu tempo, não é? E quando eu estava fora da presença de Deus, fora da igreja e também da presença de Deus, eu frequentei muito esses bailes de carnaval, escola de samba, ensaio de escola de samba, e são amigos que até hoje as postagens deles, não é, nas redes sociais, é tudo referente a carnaval, não é? É uma idolatria tremenda, é o ano todo se dedicando e se esmerando, e sai na escola, e corre atrás de fantasia, e dá contribuição, e participa dos ensaios, enfim, eles estão totalmente antenados. E alguns deles, eles acabaram vindo para a fé cristã, receberam a Cristo como Salvador, estão agora frequentando a igreja, estão sendo ministrados pela palavra, mas eles guardam ali ainda aquele monte de fotografia, guardam alguns troféus, eles guardam alguns apetrechos daquela época, porque eles têm dó de jogar fora. O que é isso se não idolatria caseira? O que é isso se não estar servindo a Deus, mas ainda está preso e amarrado pelo passado, e volta e meia vai ali, não é? Mexer no seu passado. A impressão que dá é que eles têm saudade daquela época. Guardam fotografias do tempo das bebedices, guardam muita coisa do tempo, guardam aquela fantasia no plástico, que não quer jogar fora. Ora, nós temos um versículo que eu já citei em algumas das lições passadas, que Paulo ele fala assim, em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 14. Ora, ele diz assim: se estamos em Cristo, vamos ler, está me fugindo da memória agora, não sei porquê, mas vamos para a Bíblia que é mais fácil. 2 de Coríntios, capítulo de número 5. Vamos lá. Vamos ver se é a segunda mesmo. Não, eu acho que é a 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5. Não é nem 1 Coríntios 5,14 e nem 2 Coríntios 5,14. É 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, ou tem Bíblia que diz as coisas velhas, já passaram, eis que se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Então nós estamos vivendo em novidade de vida. E muitas vezes as pessoas, por conta da idolatria, estão presas ao passado. Elas ainda não conseguiram ser novas criaturas, embora estejam no caminho, embora já estejam virados para a cruz de Cristo, mas me parece que volta e meia eles tiram o foco da cruz de Cristo, voltam-se para o passado e se lembram, parece que querem saborear um pouco daquilo que viveram. E isso é um passo para que a idolatria ela seja considerada uma idolatria caseira, porque está guardando apetrechos, está guardando imagens do passado, está volta e meia cavalcando aquela terra que foi jogada em cima daquela criatura que já morreu,
porque renasceu em Cristo, isso é perigoso, não é? Vamos voltar aqui? Então foi quando João disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. O que a vida cristã exige? Fé. Fé. E o que é fé? É crer sem ver. É ter plena convicção e confiança de que pela fé você vai alcançar. Pela fé você vai chegar. Pela fé a porta vai se abrir. Pela fé Deus vai te abençoar. Pela fé Deus vai te ajudar. Pela fé Deus está ouvindo. Pela fé você não está vendo Deus, mas você acredita piamente e sente Ele em sua alma, em seu coração, de que Ele é real, de que Ele está te vendo e você, pelos olhos da fé, também consegue vê-lo. Por isso que para o mundo a nossa fé é irreal, porque a fé deles, entre aspas, é tangível. Aí eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Aí eu tenho fé que meu time vai ganhar. É uma fé tangível, é uma confiança nas coisas daqui. Mas a nossa fé é algo sobrenatural e que ela vem com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Quem é que não se lembra que muita gente idolatrou Pelé? Muita gente idolatrou Maradona, não é? Muita gente idolatrou o Neymar, jogador. Tiveram lá suas virtudes, tiveram seus talentos, mas são homens. Gente que criou altares dentro de casa com pôster, com camisa, não é? Com vídeos e... eu preciso arrumar ingresso para ir no jogo, e tenho dinheiro a 100, não é? E quando morreram foram lá no túmulo levar flores e até hoje idolatram essas pessoas, mas essas pessoas passaram, já morreram, saíram desse mundo, a terra já desfez o corpo delas, ficou aí um nome na história, mas já passaram, não é? Então, voltando aqui para o texto, os ídolos são falsos e vazios porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo um emprego, um carro, um pai ou uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando-os na posição acima do próprio Deus. Vamos para o último subtópico? Identificando os ídolos modernos. Daqui a pouco eu vou citar alguns deles aqui. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui utilizando meu aparelho celular. A mídia é necessária. A mídia pode ser útil, mas ela também pode ser uma faca de dois gumes. Eu posso usar para o bem e para o mal. Eu posso usar para trazer para mim enlevo espiritual, como você está fazendo agora vendo este vídeo, mas eu posso usar para causar desgraça na minha vida e na minha família. Eu posso usar a mídia para trazer desgraças para os meus filhos. A mídia por si mesma, olha, acabei de dizer, é neutra, pois é um meio pelo qual serve à sociedade como canal de comunicação, através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela. Não podemos nos tornar escravos da mídia, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é o uso acrítico desses instrumentos. Ou seja, o que é um uso acrítico? Eu não tenho uma peneira, eu não tenho como mensurar. Usar de modo acrítico peraí, eu preciso estabelecer uma crítica, eu preciso estabelecer um parâmetro pelo qual vou me regular para saber se a forma como eu estou usando é correta ou é errada.
Vai me trazer benefício ou vai me trazer prejuízo? Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Gente, eu fiz algumas anotações aqui na minha revista e eu coloquei aqui: TV. A TV, para muitos, é uma idolatria, é um ídolo. Ela agora está menos... a TV ela pesa menos nessa questão de idolatria depois que veio a internet. Mas eu visitei um irmão um tempo atrás, eu até falei isso em outra mensagem, faz um tempo já. E essa irmã estava doente, já muito doente, uma diabetes muito avançada. Ela já não estava enxergando mais. E ela disse com muita tristeza nas suas palavras: como eu queria ter olhos hoje para ler a minha Bíblia. Como eu queria poder folhear, não é? Folhear as escrituras, mas eu não posso mais por causa dessa doença. Quantas vezes, disse ela com seus próprios lábios, quantas vezes eu poderia ter ido à igreja durante a semana, principalmente nos cultos de doutrina, mas eu não podia ficar sem a minha novela. Ela disse: eu não podia ficar sem a minha novela. E hoje eu tenho tanto desejo de ir à igreja, não posso ir na igreja porque estou debilitada e também a minha visão, ela se acabou, eu não posso ver a novela. Ela já não disse mais minha novela, ela disse: já não posso mais ver a novela. Vocês estão vendo, gente, que para ela a TV se tornou uma idolatria, que ela deixou de ir aos cultos de adoração a Deus, ela deixou de ser edificada, ela deixou de aprender da palavra, ela deixou de estar num ambiente congregacional, não é, saudável, porque a sua programação de televisão estava impedindo, não é? Ou ela criou esse impedimento e não ia à igreja porque ela preferiu usufruir da sua programação televisiva. A TV para ela se tornou um ídolo. Um ídolo. E até hoje tem pessoas que, se tiver um jogo de futebol do seu time, do time para o qual torce, ou se tiver uma final de futebol, mesmo que não seja do seu time, mas se for em horário de culto, ele não vai ao culto, mas ele fica vendo o jogo. Idolatria. 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 Outra coisa, celular. Gente, nós estamos numa época, tem uma doença aqui, eu até vou colocar no meu computador aqui, deixa eu ver se eu acho. Doença do celular. Eu vou escrever assim: doença do celular, para ver o que é que acontece. Você sabe o que é nomofobia? Olha só, nomofobia é o nome que se dá para as pessoas que são viciadas em celular. Nomofobia. Esse vídeo faz com que os celulares precisem estar nas mãos a todo momento. A maioria das pessoas não notam o quanto estão utilizando o aparelho e só percebe a dependência no último estágio. E aqui tem uma pergunta que diz assim: quais são as doenças causadas pelo uso do celular? Olha, gente, eu nem estava pensando em ver isso aqui, mas apareceu na minha mente agora essa sugestão muito boa. Vê lá, 6 problemas que você terá se usar o celular por muito tempo. Dores no pescoço, que é a posição que a pessoa fica, dores nas mãos, dores nos ombros, dores no punho, papadas e rugas, sono prejudicado. Gente, nós estamos numa geração. Eu pego o trem de manhã para ir trabalhar, final de semana eu vou de carro, na semana eu vou de trem. As pessoas estão assim. Abre a porta do trem, as pessoas saem assim, com o celular na mão. É perigoso, gente, cair da escada. As pessoas estão esbarrando, atrapalha você andar. Vai atravessar a rua, não presta atenção. Eu já estou dirigindo, já quase atropelei pessoas que estão atravessando a rua com a cara colada no celular. Isso é um tipo de idolatria. Eu sei que é útil, tá lá o teu aplicativo de banco, tá lá os aplicativos do governo para você usar, tá lá a sua carteira CNH digital, é o seu meio de comunicação, de você conversar com os parentes, de você fazer inscrição no concurso, de você estudar, de você, enfim. Mas, irmãos, é uma coisa que de útil, se eu não tiver crítica,
e não observar de modo, se observar de modo acrítico, como eu disse agora há pouco, nós vamos nos tornando escravos. Você já conversou com alguém, que você está conversando com a pessoa não está nem te olhando, não está nem prestando atenção. Aí você repete, escuta fulano, você entendeu? A pessoa, você falou o quê? Você está do lado da pessoa, mas a mente dela está condicionada ao aparelho. As pessoas não se sentam mais à mesa para comer, gente, juntas e conversando os assuntos do cotidiano. Cada um está com seu celular, um vai para a sala, outro vai para a cozinha, o outro... Isso é um vício. E isso não deixa de ser idolatria. Idolatria. As pessoas estão doentes. Nomofobia, eu li aqui. As pessoas estão nomofóbicas. Nomofóbicas. Outra coisa que eu anotei aqui. Idolatrar profeta e pregador. Eu tenho que ir na casa daquela irmã porque lá Deus fala. Deus só fala se for por ela. Lá, se eu for lá, Deus revela, Deus mostra. E, gente, o maior profeta é esse aqui, ó. Esse aqui é o maior profeta. E a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai te direcionar certinho para a palavra que vai revelar o que você precisa saber. Nós não precisamos de bola de cristal, nós não precisamos de jogo de búzios, nós não precisamos de cartomante, nós precisamos nem de profeta também, que eu digo profeta, gente, que dá profetada, viu? Eu creio em profeta, eu creio que Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer, até uma criança, para chegar em mim e falar o que eu preciso ouvir, até uma palavra de exortação, mas você sente no seu espírito que é Deus quem está falando. Não estou falando de profetada, não estou falando de visagem, não é? Não estou falando de revelamento, não. Eu estou falando de profecia da parte de Deus. Mas tem muita gente idolatrando pregador, idolatrando profeta, idolatrando, como eu escrevi aqui, artistas mundanos, crentes idolatrando artistas mundanos, e não fica sem ouvir aquelas musiquinhas, e não fica sem o seu posterzinho dentro de casa, e não fica sem seguir a página, e não fica sem saber de todas as novidades do que aquele mundano está produzindo. E outros idolatram artistas gospel. Outros idolatram o carro. Eu estou colocando na tela para você aí, gente que compra carro caríssimo, e ele trata melhor o carro do que a esposa. E não é só isso não, tem gente tratando o carro velho também melhor do que a esposa. Toda dedicação com o carro, e perfuma o carro, e encera o carro, e lava o carro, e passa pneu pretinho na roda do carro, e a esposa, e os filhos. Se dedica mais ao carro do que à família, idolatria. E alguns até, imagem direto, põem na sala de casa como uma decoração, como um ornamento. Outros estão viciados, gente, em pornografia. Viciados, tomam o lugar de Deus. Já não consegue mais orar, já não consegue mais ter um seu devocional particular diário com Deus, mas estão inclinados para a pornografia. Outros idolatram namorado, namorada, é o dia inteiro conversando, olha, tem que ver todo dia, tem que beijar todo dia, tem que abraçar todo dia, é um desespero, parece que o outro é Deus no céu e o namorado na terra, só que o namorado tem mais dedicação do que inclinação para as coisas de Deus e para o próprio Deus. Idolatria. Outros idolatram o cachorro, festa para o cachorro, mas é rico, né? Faz festa para o cachorro, chama garçom, e festa com 200 cachorros, e dorme com o cachorro na cama, beija na boca do cachorro, idolatria, não é? Então, gente, nós estamos na época de muitos deuses, nós estamos num período pós-moderno de muita idolatria, às vezes até inconsciente. E essa lição vai nos chamar a atenção para que nós não caiamos ou não entremos pelo caminho da idolatria. Porque quando nós colocamos Deus em segundo plano, deixamos de ser abençoados. Quando colocamos Deus em segundo plano, a bênção de Deus, aquela sombra protetora, vai se retirando. Por quê? Porque nós estamos agora substituindo a presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, por alguma coisa que nos chama mais atenção. Aí o grito de João, grito não, mas ecoa como um grito a fala de João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu me lembro que uma época, quando o jogador aí da seleção brasileira, ele cortou aquele cabelo parecendo uma crista de galo. Gente, o que chegou na igreja de menino com aquele cabelo raspado parecendo uma crista de galo. Quando o Ronaldinho, fenômeno,
cortou aquele cabelo parecendo o Cascão, só aquele, raspou tudo, deixou só aquele tufo aqui na frente. O que chegou de rapaz, não só na igreja, nas escolas e tal, todo mundo com cabelinho de Cascão. Ah, mas é admiração, não, é idolatria mesmo, inconsciente. Eu me lembro que passou uma novela, nem lembro o nome. Deixa eu colocar aqui para ver se eu lembro o nome. Estou com o computador aberto aqui, gente. Novela Jade, que tinha a Jade. Vamos lá, que novela que foi essa? Ah, foi o Clone, Jade Rachid. Ela usava lá uma touquinha. Eu vou colocar aqui, o que eu estou vendo aqui, eu vou colocar para vocês aí na tela, tá? Era Jade Rachid, da novela O Clone, que passou inclusive até nos países latino-americanos lá, El Clone. E tinha essa personagem aí, Jade. Ela usava aquele lencinho na cabeça, cobrindo, né? Ela era, parece que era ali da personagem fazia um papel de uma árabe, né? Mas aquele monte de menina apareceu na igreja, nos cultos lá. Coisa de jovem, gente, eu sei, eu também já fui jovem. Também já tive meus ídolos também, coisa de jovens. Isso aconteceu comigo também. Não vou aqui crucificar a juventude não, com esse vídeo aqui. Mas eu estou dizendo que se eu tivesse a orientação que eu tenho hoje, não é? Meus pais, eles só diziam assim para mim, é pecado, mas não explicava para mim. E não é falha deles, era uma mulher de Deus, um santo homem de Deus, meu pai e minha mãe. Mas eles eram daquele grupo conservador, muito conservador, que não tinha muita explicação. É pecado e não é pecado, né? Hoje nós estamos aqui de uma forma mais branda, né? Dando a injeção também, mas sem dar aquela agulhada de uma vez, né? Vamos inoculando aos poucos. Mas apareceu muita gente com aquele negócio, todo aquele monte, parecia um grupo em série. E depois passou. Graças a Deus passou. E vão aparecendo outras coisas, mas com orientação bíblica, para que a gente se livre disso. Para que a gente não seja viciado em nada, ou não tenha nada e nem ninguém como idolatria. Para que Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. Para que Deus seja soberano em nossa vida. Para que toda nossa devoção... O que diz aquele versículo lá, me veio à memória agora, eu vou deixar no rodapé aqui. O que diz? Amai a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? De todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Então é sobre todas as coisas. Deus vem em primeiro lugar. Você pode admirar pessoas, você pode admirar alguma coisa, mas aquilo nunca pode tomar o lugar de Deus a ponto de você se esquecer de Deus, da sua palavra, do seu comportamento cristão, e você se inclinar àquilo a ponto de não enxergar mais nada, ou a ponto de ficar até doente ou viciado. Não é? Vamos caminhar para o final? O final vai dizer assim desta lição. Nós ainda temos o subtópico 3 do tópico 3. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? A igreja é o sal da terra. E por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Gente, é a igreja que é a agência do bom comportamento. Ela tem que ser. Ah, Moílio, mas na igreja eu vejo isso, vejo aquilo. Sim, você vê. Mas lá é a casa da reciclagem. É lá que você tem que ver mesmo. É lá que é o lugar de se aperfeiçoar. Uma vez eu conversei com um desigrejado que saiu da igreja e falou assim: eu não vou na igreja porque lá tem fofoqueiro, lá tem muita gente hipócrita, lá as pessoas fingem uma coisa que não são, lá tem muito mentiroso. Eu falei assim: mas sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. É lá que é a casa de reciclagem. É lá que é a casa de a gente se aperfeiçoar. Eu não estou dizendo que o nosso aperfeiçoamento depende da igreja. Não. Nosso aperfeiçoamento depende de Jesus. Nosso comportamento, a melhoria depende de Jesus. Mas eu estou dizendo que a igreja é a agência onde Jesus também pode trabalhar. Esse ajuntamento de pessoas falhas, falíveis, é o lugar onde nós podemos nos reciclar em comunhão com Jesus. Entendeu? Então, veja, para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubaram o lugar de Deus
na vida familiar. Por isso, gente, se nós percebermos na nossa casa que alguma coisa vai tomando o lugar de Deus, eu como pai, como sacerdote do lar, junto com a minha esposa, preciso atuar para preservar a saúde espiritual dos meus filhos. Preciso identificar se na minha casa há alguma coisa que está tomando o lugar de Deus, para que a sua presença não seja diminuída na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos e consequentemente da minha casa. O meu lar precisa ser saudável e Deus ele deve prevalecer sobre todas as coisas. Conclusão: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar os nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venha roubar o lugar de Deus em nossas vidas. E, gente, somos nós que temos que policiar. Às vezes o pai dá um celular para o filho, a mãe dá um celular para o filho. Não monitora o que ele está vendo, não monitora o que ele está fazendo. Dentro da igreja, na hora do culto, gente. Adulto, estou falando de criança não, adultos o tempo todo navegando nas redes sociais, alheio ao culto. Está lá só de corpo presente, mas a alma e o pensamento está longe, em outro lugar. E às vezes os pais estão no mesmo culto, não estão observando como seus filhos estão adorando. Gente, pelo amor de Deus, para um pouquinho durante o culto, observe como é que está o comportamento do seu filho, para que ele não seja um idólatra. Ajude-o, para que ele não se incline para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida, e ele perca a presença de Deus como primordial na sua vida. Nós precisamos policiar isso. E nós somos os responsáveis pela nossa casa. Nós somos os responsáveis por não permitir que a nossa casa seja um ambiente de idolatria. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Nós precisamos orar. Pai Santo e Eterno, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa ouvir a nossa oração neste momento. Desde já agradecemos ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, por tudo quanto o Senhor nos deu como herança, que são os nossos filhos. Pai, o Senhor tem visto como Satanás tem trabalhado poderosamente nesta sociedade para destruir a família e, consequentemente, destruir os nossos filhos. Mas eu te peço encarecidamente nesta oração que o Senhor guarde a nossa casa, guarde o nosso lar, guarde os nossos filhos, meu Deus. Livre a mente e o coração deles da idolatria, dos vícios, de tudo aquilo que atrai como coisas coloridas, como coisas chamativas, mas que vão levá-los à tristeza, à penúria espiritual e à derrota na sua vida pessoal. Pai Santo, eu também te peço pelas famílias daqueles irmãos que estão nos ouvindo nesta hora. Pai, guarde a casa dos teus filhos, livre-os do mal, Pai eterno, e que nesta família haja um lugar especial para o Senhor. Que o Senhor trabalhe poderosamente trazendo alegria, trazendo prosperidade nesta casa. E se porventura neste lar, nesta casa, alguém se desviou do caminho por conta da idolatria, alguém deixou o Senhor de adorá-lo em primeiro lugar, de colocá-lo em primeiro lugar, mas descambou por outro caminho. Pai, alcança esta vida, alcança esta pessoa, Pai. Traga essa pessoa de volta. Traga essa pessoa de novo para o recinto e o seio do lar, Pai, para que esta casa possa ser uma casa onde todos possam servi-los. Pai, não permita, Senhor, que este pai e que esta mãe venha ter o infortúnio de ver seus filhos desviados, fora dos caminhos, ó Deus, devotos à idolatria, mas que o Senhor possa criar uma barreira para impedir, Senhor, uma barreira de fogo, uma barreira que os mantenha na Tua presença. Mas se porventura alguém saiu, Tu és poderoso para trazer de volta, Tu és poderoso para alcançar esta alma preciosa para Ti e trazê-los de volta para a Tua presença, Pai. Deus eterno soberano, eu te peço essas bênçãos
em nome do Senhor Jesus Cristo, acreditando na vitória do teu filho e da tua filha, e que em breve, Pai, ou no tempo oportuno, o teu filho, o teu servo, a tua serva vai cantar o hino da vitória para a vergonha de Satanás e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos e já te agradeço para a glória do Senhor. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. E se você puder, compartilhe este vídeo com mais 3 famílias ou 3 pessoas. Curta, inscreva-se no nosso canal e abençoe o nosso ministério. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.